vamos falar do caso Gabigol, Giovanni Chacon. E olha só, você que nos acompanha, não se esquece, deixa seu like aqui na transmissão da Jovem Pan Esportes. Imagens na tela de Gabigol sendo flagrado nesta festa clandestina. Ele foi, inclusive, levado pela polícia para a delegacia, prestou depoimento. Mas a grande questão, e o nosso Rodrigo Viga vai entrar na roda aqui no nosso Camisa 10 para falar sobre Gabigol, a grande questão é que esse caso está trazendo desdobramentos desde a madrugada de sábado até amanhã desta segunda-feira. Já passou pelo Flamengo, já passou pelo próprio Gabigol, passou pelos rivais, teve muita gente trazendo postagens do começo da pandemia, um ano atrás, quando o Gabigol defendia medidas. Enfim, vou dar uma boa tarde primeiro para o nosso Rodrigo Viga e depois a gente coloca esses temas todos na mesa. Rodrigo Viga, você que está aí na frente do Mengão, boa tarde para você, Viga. Fala, Gabriel. Fala, Chacon, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Não basta ser ídolo, né? Tem que entender o que é ser ídolo, né? Qual o papel, como ele tem um efeito farol, o que é ser referência. E o que fez o Gabigol foi algo lamentável. Ele mesmo já fez uma espécie de meia-culpa, né? Dizendo que faltou sensibilidade da parte do centroavante rubro-negro. Toda hora passa um por aqui. De um lado, um grita Vasco, do outro grita Flamengo. O que está gritando Flamengo é a direção ao horizonte, ao infinito. O Vasco aqui, para baixo, em direção à segunda divisão, viu, Gabriel? E olha só, vamos mostrar o que disse, Viga, para depois a gente te incluir aqui na nossa conversa, o que escreveu o Gabigol no começo da pandemia, e a gente separou o print dessa declaração que está sendo repercutida nas redes sociais, e ó, aqui no telão também para a gente ler. O Gabigol, abre aspas para ele, diz o seguinte: hoje é em nome da família Barbosa e de todas as outras. Isso foi uma postagem do dia 15 de março de 2020. Vivemos tempos difíceis, tempos de infecções, doenças, perdas, mas temos de nos conscientizar, tomar os cuidados necessários para preservar o próximo, nossas crianças, idosos, pessoas suscetíveis ao vírus. Fica aqui o nosso alerta e esperança de dias melhores. A única maneira de combatermos é um movimento único de prevenção. Vamos nos resguardar, ficar em casa e nos proteger. Foi ele o que cansou disse, disso daí, então, foi, né? o que disse o Gabigol no dia 15 de março de 2020. E antes de eu passar para o Viga de novo, a gente separou o irmão do Galhardo, que fez um post também no Instagram. E aí, vale lembrar, para quem não tá pegando a história, Gabigol e Thiago Galhardo trocaram aí mensagens ríspidas no título do Flamengo, do Campeonato Brasileiro. E ontem o irmão do Thiago Galhardo se manifestou no Instagram. Aquela mensagem anterior que a gente estava mostrando aqui no telão, e a gente vai mostrar de novo para você que nos acompanha por vídeo. É o Galhardo, irmão do Galhardo, dizendo o seguinte, abre aspas: agora sabemos quem é o moleque, 3 pontinhos, fecha aspas. Sai da pano pra manga, O Thiago Galhardo publicou uma mensagem também no seu Instagram, rebatendo as pessoas que estão dizendo que ele tá mandando mensagens pro Gabigol. E é essa mensagem que tá aí no telão, que tá na tela para você que nos acompanha aqui no Camisa 10 na Jovem Pan Esportes. Abre aspas: escrevendo para esclarecer mais uma vez que eu não tenho Twitter, apenas essa conta no Instagram. Aproveito a oportunidade para salientar que sou responsável apenas pelo que faço ou falo. Nada além disso. Que coisa, hein, Rodrigo Viga? Você vê que sobrou pra todo mundo nessa história, Viga. Exatamente, o meu caro Gabriel. É triste e lamentável, né? Já que falamos de cheirinho de bobagem, cheirinho de excremento, como eu ia dizendo, o Gabigol fez uma meia culpa, mas também chega lá no Flamengo, ele treinou normalmente, agora na representação do grupo, pela manhã. E o máximo um puxão de orelha. Parece aquele filho marmanjo, já adulto, que vive deixando rastro, né, excremento para trás, e aí o papai vai lá e passa a mãozinha na cabeça, diz: não faça isso de novo, meu filho, não vai ficar bem para você, difícil, bastante complicado. O Flamengo se reapresentou, o Gabigol fez lá o teste para Covid, interagiu com os demais jogadores, mas ele tem que entender o tamanho dele, né? O salário dele é gigantesco. E a fama, né, a idolatria dele é proporcional ou até mesmo maior ainda. E alguém tem que dar um toque no Gabigol. É menino ainda, é jovem, tem muito a aprender. Mas talvez esse episódio para ele seja uma espécie de paradigma. Até porque o comportamento dele diz que ele
foi de certa forma truculento, deselegante com os agentes policiais, tentou se esconder debaixo da mesa, atrás de mais meninas. Algo triste, lamentável, cheirinho de excremento, viu, Gabriel? E, Viga, isso não condiz com a história do Flamengo, nem do próprio Gabigol, que fez uma temporada absurda nas últimas 2 temporadas pelo Flamengo, absurdas as temporadas do Gabigol, não condiz com isso, mas também o Flamengo, você fala de puxar a orelha, o Flamengo não falou muita coisa nesse sentido de puxão de orelha, né, meio que falou, ó, pra fora do Flamengo não é problema nosso, né? Exatamente, por isso que eu falei que é uma posição paternalista de um clube que tem tido uma postura diferente dos demais clubes do Rio de Janeiro quando o assunto é pandemia. É preciso entender isso também. Ali tinha ele participando de um evento ilegal, num cassino clandestino, né, que ninguém sabia, operava ilegalmente, aglomerando e ainda tendo esse tipo de atitude. Agora, é preciso entender a represália, a punição do Flamengo vis-a-vis o que o Flamengo tem dito, que o Flamengo tem apregoado ao longo dessa pandemia. Não podemos esquecer que forçou para que o campeonato voltasse antes, tem conexões políticas que todas sabem quais são, e isso faz a gente criar toda essa ambiência, toda essa conjuntura. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente o Camisa 10 e eu fiquei muito curioso, tá, Gabriel? Desculpa quebrar o script aí, com o que disse o Abel Ferreira do Palmeiras. Eu, particularmente, acho que não tem nenhum time no Brasil nível de Europa. E para lembrar do Palmeiras, o Palmeiras perdeu, né, para um time mexicano e para um time egípcio na final do Mundial de Clubes. Será que dá para dizer que é nível Europa? Talvez seja nível Europa Nórdica, Europa Leste. Agora, núcleo nervoso, jamais, viu, meu caro Gabriel? E só lembrando, né, Viga, essa declaração não foi exatamente do Abel, foi do João Martins, né, que é o auxiliar direto ali, mas evidentemente os dois devem se conversar e não deve ser uma opinião que só o João tenha, né, então assim, enfim, um abraço pra você, Rodrigo Viga.